A chuva castigava a cidade como se lavasse dores invisíveis daquele asfalto resignado. As gotas grossas tamborilavam nos paralelepípedos irregulares, carregando para os esgotos toda uma coleção de sonhos perdidos. O céu, uniformemente cinzento, parecia pesar sobre os ombros de cada um que corria com guarda-chuva, protegendo-se não apenas da água, mas talvez da própria existência. Ali, no centro do tumulto urbano, debaixo de um poste cuja luz trêmula lutava contra a tempestade, um homem encontrava sua noite escurecida em dobro. O homem, Ricardo, vestia um terno escuro, elegantemente alinhado na memória de quem, outrora, prestava atenção em detalhes de alfaiataria. Agora, as linhas do tecido estavam traídas pela água escorrendo em pegadas horizontais. A barba por fazer, as orelhas umedecidas, o olhar fundo e devastado, tudo em Ricardo denunciava não apenas a sua incapacidade de se proteger da chuva, mas também da tempestade interna que o assolava há meses. Sentado na calçada, sem cerimônia ou preocupação com a dignidade, ele abraçava os joelhos, testa colada às pernas, permitindo que as lágrimas se confundissem com a água que insistentemente lhe descia pelo rosto. Da bolsa encharcada, onde guarda segredos e memórias, Ricardo não retira nada além do silêncio. Ele observa, com olhos vazios, as pessoas passando rápido, senhoras de salto alto, casais abrigados sob um mesmo guarda-chuva, adolescentes distraídos com seus celulares, todos apressados, todos ruidosos, todos indiferentes. Ninguém, absolutamente ninguém, parece notar o homem caído ao chão. E, no entanto, há algo de profundamente humano em sua vulnerabilidade, uma vergonha sutil, uma coragem amarga, a coragem de ceder ao desespero em plena via pública. Neste momento de profunda solidão, antes que a narrativa se desenrole em sua completude, há espaço para um pequeno convite. Se, assim como Ricardo, você sente que histórias humanas tocam profundamente a alma, inscreva-se no canal. Aqui, cada história é uma ponte entre vidas, cada narrativa, uma mão estendida. Continue com a gente nesta caminhada por destinos improváveis. Voltando à imagem do homem na calçada, Ricardo, empresário respeitado, ao menos no passado recente, viu seu castelo de realizações ruir não por falta de recursos, mas por excesso de ausências. O dinheiro ainda havia, acumulava-se em contas, imóveis, aplicações. Porém, o que antes brilhava como a realização suprema, agora ressoava apenas um eco raso dentro de um coração em frangalhos. Amigos, familiares, amores, todos foram se desvanecendo suavemente, até restar apenas o concreto frio como companhia. Aos poucos, a solidão se transformou em um abismo que nem mesmo suas posses poderiam preencher. A cidade seguia o seu ritmo. Buzinas explodiam aqui e ali, dando a impressão de que todo mundo tinha pressa de fugir de alguma coisa. Os guardas varriam as ruas, indiferentes a quem estava sentado. Meninos vendiam balas nos semáforos sem sequer olhar para os lados. Motoristas desviavam de poças d'água sem se importar com quem molhavam. A cidade era o palco, mas para Ricardo, aquela rua, naquele instante, era um abismo. Foi neste cenário que surgiu, do outro lado da rua, um menino franzino. Cauã era seu nome, escolhido pela mãe em um tempo de esperança, um tempo em que olhar para o céu era quase sempre procurar por nuvens em forma de bicho e não por tempestades. Cauã não tinha mais 12 anos, embora parecesse menos. O rosto magro, os olhos fundos, a pele marcada pelo sol e pelo frio, denunciavam uma história de sobrevivência precoce. Vestia uma camiseta puída, um casaco 2 números maior, provavelmente herdado ou achado. Os pés descalços sabiam como desviar de cacos, esgoto, e os músculos das pernas estavam sempre prontos para fugir do perigo. Cauã observava, não com a curiosidade impetuosa das crianças pequenas, mas com aquela vigilância quieta de quem já sabe que o mundo é um lugar difícil.
Entre uma olhada e outra no semáforo, ele ajeitava a sacola surrada que carregava consigo. Dentro, poucos tesouros de valor subjetivo. Uma escova de dentes quebrada, uma muda de roupa manchada, um pedaço de pão embrulhado e uma fotografia amarelada dentro de um plástico, a herança mais preciosa deixada pela mãe. Helena. Helena fora mulher de coragem. Enfrentara a vida sozinha depois que o pai de Cauã partira sem deixar sinais. Amava o filho com força digna de lenda, mas a doença foi cruel. Quando se foi, deixou não só saudade, mas um rastro de insegurança e medo. Cauã aprendera cedo que a rua é professora dura e que confiança é mercadoria escassa. Com passos calculados, Cauã se aproximou do homem sentado no chão. Não era raro ver adultos caídos pela rua, geralmente bêbados ou em crise, mas algo na postura de Ricardo lhe chamou a atenção. Talvez o modo como cobria o rosto. Talvez os ombros curvados não pelo peso do álcool nem da culpa, mas de algo mais impenetrável. Compadeceu-se. E no gesto que mudaria os destinos de ambos, enfiou a mão na sacola em busca de pão. O rio de carros desfilava ininterruptamente, lavando sob suas rodas o resto de esperança do asfalto. Cauã, pequeno porém valente em sua própria insignificância, atravessou no momento exato em que uma van diminuiu para evitar uma poça. Aproximou-se silencioso, segurando o pão como quem guarda uma promessa. Sentou-se a um braço de distância de Ricardo, suas pernas esticadas, os cabelos colados à testa pela chuva, e ali ficou, sob a tempestade, encarando a mesma noite que tomava conta do homem. Ricardo sentiu a aproximação, não pelos sons, mas pela intuição de alguém sendo observado. Ergueu a cabeça lentamente, um olhar primeiro descrente, logo depois desconcertado, para aquela figura inesperada. Um menino, molhado, sujo, mas com olhos de compaixão genuína. Se havia vergonha em sua miséria, agora ela se misturava com surpresa e uma ponta de constrangimento. Não era ele, Ricardo, quem deveria socorrer crianças. E por que então era ele quem recebia um gesto de piedade? Cauã estendeu o pão, simples, quase simbólico, e disse em voz baixa, embargada por um sotaque arrastado de quem conversa pouco: quero um pedaço. O silêncio, aquele que tantas vezes pesa como pedra, ali se tornou uma ponte. Ricardo, sem saber como reagir, alternou olhares entre o pão e o rosto do menino. Sua mão tremeu quando se estendeu, recusando no início, mas vencida por uma mistura de fome, não de comida, mas de consolo. Não, não precisa. Fica para você, garoto. Eu já comi. Não parece, mas... Cauã abaixou o olhar, envergonhado por mentir. Não havia comido. O estômago roncava, mas sabia que aquele homem precisava tanto quanto ele. O gesto era maior que a fome. Ricardo cedeu, pegou o pão com cuidado, partiu-o ao meio e devolveu. Então a gente divide. Pode ser? Cauã sorriu. Um sorriso tímido, tímido como a esperança recém-acordada. Durante minutos, os dois permaneceram em silêncio, ouvindo apenas o farfalhar da chuva e o eco distante das buzinas. Por um instante, o tempo pareceu desacelerar. Era como se o mundo lá fora, com toda a sua pressa, não existisse mais naquele pequeno refúgio de humanidade. Ali se iniciava, sem que percebessem, o desdobrar de uma história que mudaria radicalmente a vida de ambos. Não porque a chuva fosse especial ou o pão milagroso, mas porque, naquele gesto simples, ambos aprenderam algo sobre vulnerabilidade e coragem. Para Ricardo, dividindo o pão, cada mordida era um lembrete da infância esquecida, das risadas na casa dos avós, do cheiro de bolo no final da tarde. Para Cauã, era a prova de que, ainda que a vida fosse dura, ações pequenas podiam redimir um pouco do sofrimento. A mãe lhe ensinara, antes de partir, que a dignidade de uma pessoa não estava nas roupas, mas nos gestos. O diálogo, vacilante no início, logo foi ganhando consistência. Ricardo respirou fundo, buscando uma forma de quebrar aquela invisibilidade mútua. Qual seu nome? A pergunta soou banal, mas continha a urgência de quem precisava nomear o que era invisível.
Cauã! A resposta veio como flecha, direta, sem fantasias. E o senhor? Ricardo hesita por um momento, como se entregar seu nome fosse admitir toda a dor que levava presa ao peito. Ricardo. Ambos assentem, cúmplices de um início insuspeito. Mora na rua há muito tempo? Ricardo desgosta da pergunta, como se a realidade lhe mordesse os tornozelos. Não, quer dizer, não moro, só não podia ficar em casa hoje. Cauã entendeu. Sabia ler nas entrelinhas a dor de quem perde o significado da palavra lar. Não cobrou explicações, respeitou o silêncio. Eu perdi minha mãe faz um tempo. Depois, tudo ficou difícil. Ricardo percebeu, no contorno vacilante do olhar de Cauã, capas e capas de medo e resistência. Queria dizer algo mais, mas faltavam palavras. Em vez disso, permaneceu ali, permitindo que o silêncio dissesse o resto. A noite avançava pesada. As luzes dos postes projetavam sombras alargadas sobre os muros pichados, desenhando monstros nas paredes. No improviso de um abrigo feito de papelão, outros meninos se recolhiam, envoltos em panos e esperanças quebradas. Os policiais patrulhavam sem mapeamento afetivo, ignorando todos, homem e menino. A cidade não parava por nada. O sofrimento não era notícia nova. Em determinado momento, Cauã retirou de sua sacola a foto guardada com zelo. Era Helena, sorri no retrato, os cabelos desgrenhados pelo vento, abraçando o filho menor, num tempo em que a felicidade custava pouco e a solidão era uma palavra dos adultos. Essa aqui é minha mãe, sussurra, mostrando a foto envolta em plástico já rachado. Ricardo, acostumado a observar rostos apenas em perfis empresariais e reuniões de alto nível, sente uma pontada no peito. Aquele sorriso era estranhamente familiar. Uma memória adormecida começa a se mexer dentro dele, tão sutil quanto as formas que a neblina faz na beira do rio. Ele não diz nada, mas seu olhar entrega que algo foi mexido. Ela dizia que a gente tinha que partilhar. Repartir o pouco faz bem, lembra Cauã, recolhendo a foto antes que a chuva pudesse apagá-la. Ricardo fecha os olhos. Um filme lento de cenas vagas e fragmentadas começa a desfilar em sua cabeça. Festas de juventude, um encontro fortuito num bar de bairro, um par de olhos parecidos com os de Cauã. Afasta o pensamento. Não é hora para delírios. O tempo parecia suspenso entre as pausas da chuva. Os sons da cidade lhe davam uma estranha trilha sonora, misturando caos e melancolia. Ricardo, sem saber por quê, pergunta: "Você guarda mais alguma coisa da sua mãe?" Cauã hesita, como se revelasse uma senha de cofre. Tira dos pertences um papel dobrado, manchado nas bordas, um bilhete antigo. Abre com cuidado. Ali, escrito com a caligrafia vacilante de Helena, estão alguns nomes e um endereço. Era como um mapa do tesouro. Promessas velhas de reencontros, talvez uma última esperança. Encontrei quando estava mexendo nas coisas dela. Nunca consegui ir no endereço. Tenho medo. Ricardo examina o papel. Sente um frio percorrer a espinha. Aquele endereço era do bairro onde ele crescera. Mas uma peça se encaixa não totalmente, mas o suficiente para mudar alguma coisa na relação dos dois. O relógio da igreja próxima anuncia de forma lúgubre que a madrugada se aproxima. A chuva, antes pesada, torna-se apenas um chuvisco persistente. Cauã abraça as pernas, espelhando sem perceber a postura inicial de Ricardo. No frio crescente, ambos sentem que há segurança naquela estranha companhia. "O senhor vai para casa agora?" Tenta Cauã, quase num sussurro. Ricardo pondera. O convite paira, não dito na noite. Era possível levá-lo para casa? Era seguro, sensato, ético? Tantas perguntas giram em sua mente, enquanto a cidade, indiferente, já repousa sob uma mortalha de silêncio. Você não gostaria de, sei lá, tomar um chocolate quente? Lá em casa tem... A proposta soa absurda, mas no desespero de quem reencontra uma razão, tudo parece caber. Cauã recua, instintivamente desconfiado. Não era ingênuo.
A rua ensinou a sempre duvidar da generosidade dos estranhos. Mas há algo nos olhos cansados de Ricardo, uma sinceridade desarmada. É seguro? Dispara de repente. A pergunta, cruel, mas justa, embarga a voz do homem. Eu não sei. Só achei que você devia ter um lugar seco hoje. No fim, é a fome e a esperança que decidem. Só se eu puder ir embora a hora que quiser. Claro, menino, a hora que quiser. Caminham juntos. Ricardo apressa o passo para alcançar o ritmo do menino. Cauã mantém a distância de um braço, conferindo cada veículo, cada sombra. Ajusta a sacola no ombro, como faz nas noites em que troca de abrigo improvisado. Ao atravessar novamente a rua, Ricardo olha para trás. O poste trêmulo, a calçada encharcada, o pão dividido, e reconhece, sem saber, que aquela noite não terá volta. A cidade inteira lhes pertence, naquela terça-feira de chuva pesada. Talvez, naquela esquina, a vida tenha resignificado tudo. O silêncio do elevador contrastava com a cidade, cujos sons ainda ecoavam pela memória dos dois. Ricardo e Cauã subiam juntos, cada qual envolto em pensamentos densos, quase palpáveis. A cabine transparente permitia ver, à medida que ganhavam altura, as luzes amareladas de fileiras de apartamentos, lares possíveis, cenas de vidas que rodavam como novelas por trás de cortinas encardidas e grades de proteção. O vidro embaçado pelo frio impedira a visão perfeita, mas ambos compreendiam. Ali não havia promessas, apenas uma trégua do caos da rua. O saguão estava vazio. Ricardo acenou para o porteiro, um senhor de feições amigáveis chamado Joel, cuja barba branca contrastava com a jovialidade do olhar curioso. Joel ergueu a sobrancelha ao ver o menino, mas diante da expressão abalada de Ricardo, não disse nada. Limitou-se a cumprimentar. Boa noite, Dr. Ricardo. E o tom comportado seguia um ritual antigo, respeitoso, mesmo na estranheza daquela situação. Subiram pelo corredor decorado com quadros abstratos, obras que diziam muito pouco ao menino acostumado a grafites e rabiscos de rua. Quando chegaram à porta do apartamento, Ricardo tirou do bolso o molho de chaves e, tremendo, destravou a fechadura. O som metálico do trinco ecoou nos ouvidos atentos de Cauã, acostumados a captar perigos iminentes. O apartamento era espaçoso e frio. Tapetes, móveis minimalistas, luzes de LED, paredes em tons de cinza, tudo limpo, organizado demais, como se ninguém de fato vivesse ali. Não havia marcas de infância, brinquedos, desenhos, fotos na geladeira. O silêncio era quase sólido. Ricardo fez sinal para que Cauã entrasse. Fechou a porta devagar, como se temesse acordar fantasmas. O menino, desconfiado, ficou parado perto da entrada, a mochila pendurada no ombro fincado com força, pronto para fugir ao menor sinal. Como uma tentativa desajeitada de hospitalidade, Ricardo apontou para uma poltrona estofada. Pode sentar. Se quiser tirar o casaco e... Interrompeu-se, reparando que a roupa de Cauã estava encharcada e suja. O cheiro agridoce de roupa molhada preencheu o ambiente, junto com o odor de rua que, embora incômodo, era testemunho de resistência. Ricardo se apressou. Espera só um instante. Pego uma toalha e um pijama. Acho que tenho coisas antigas aqui. Retirou-se, deixando Cauã sozinho na sala. O menino observou tudo. Os livros arrumados por cor, a cristaleira com taças alinhadas, a ausência de quadros de família. Tocou o assento da poltrona gentilmente, antes de se permitir sentar ao canto, mantendo-se sempre preparado para levantar. Enquanto Ricardo mexia nos armários do quarto, recordou-se da última vez que sentira aquela urgência de cuidar de alguém. Fazia muitos anos. Talvez tivesse se esquecido de como era. O homem vestira a carapaça de executivo por tanto tempo que quase não reconhecia a própria fragilidade naquele instante. Retornou com uma toalha florida, mal disfarçando o desconforto, e um pijama antigo, claramente pouco usado. Veste isso. O banheiro é ali. Se quiser tomar um banho quente, fique à vontade. Depois faça um chocolate.
Cauã agradeceu baixinho, pegou a toalha com delicadeza, vigiando os cantos do apartamento. Ao entrar no banheiro, respirou fundo. Há quanto tempo não via água quente, sabonete cheiroso, tapete fofo aos pés? Demorou a se despir, envergonhado das marcas do corpo, desconfiado da generosidade rápida demais. O vapor do banho envolveu o menino, trazendo memórias de outra vida, outro tempo. Lembrava sempre do banho que a mãe lhe dava, esfregando devagar, cantando baixinho. Tudo vai melhorar, filho. Tudo é só até passar. Depois do banho, vestiu a camisa larga que lhe caía como um manto. Mirou-se no espelho, um menino com rosto de homem, marcas nos braços, olheiras profundas. Por um instante pensou, será que ali encenava um papel ou lhe seria permitido ser criança por uma noite? Na sala, Ricardo preparava o chocolate. Mexia o leite no fogo, evitava o micro-ondas como quem buscava um ritual reconfortante. O aroma espalhou-se, atraindo Cauã com uma promessa morna de segurança. Sentaram-se um de frente para o outro. A mesa de jantar podia abrigar uma família numerosa, mas só havia eles, lado a lado, cada um invadindo com passos tímidos o universo do outro. O diálogo voltou, hesitante. Ricardo perguntou, faz muito tempo que você está na rua? Cauã pensou antes de responder. Nenhuma resposta era simples. Desde que minha mãe ficou doente, o resto da família ficou longe. Tentei ficar com o tio, mas fez silêncio. O nome de Júlio não era fácil de pronunciar. Ricardo percebeu o corte na narrativa, respeitou. Entendi, disse apenas. Não é fácil confiar, sabe? Já prometeram casa, comida e sumiram. Na rua tem que aprender a correr, a sumir antes da polícia chegar. Ricardo assentiu. Queria saber mais, mas respeitava os tempos. Aqui é seguro, Cauã. Pode dormir tranquilo, disse, com uma voz mais suave do que costumava usar em reuniões. Cauã sorriu de canto, sem soltar a mochila. Ricardo fez menção de lhe mostrar o quarto, mas Cauã preferiu o sofá. Pode ser aqui mesmo. Não adianta. Eu costumo acordar várias vezes. Não tem problema. O que for melhor para você. O homem cobriu o menino com um cobertor grosso. Antes de apagar a luz, hesitou. Pela porta entreaberta, olhou Cauã encolhido. Ali estava um sobrevivente, não um menino qualquer. Pela primeira vez em anos, sentiu que havia alguém a depender de sua coragem. Na manhã seguinte, a chuva havia parado. O cheiro de terra molhada subia da rua. Ricardo acordou cedo, preparou um café generoso, pão fresco, frutas, leite. Esperou enquanto olhava das janelas as crianças indo de mochila para a escola. Uma dor pontuda, indefinível, apertou seu peito. Cauã acordou assustado. Demorou a se lembrar de onde estava. Olhou para os lados, avaliando vias de fuga. Ricardo, percebendo o desconforto, foi devagar. Fiz café, tem pão de queijo. Tentei lembrar o que criança gosta. Riu nervoso. Cauã ficou à mesa, com olhos atentos e fome contida. A primeira mordida veio com hesitação, quase um ritual de autorização. Ricardo sentou à frente, tomando distância confortável. Entre goles de café, a conversa fluiu solta. Ricardo contou histórias da infância, da escola de bairro, do futebol de rua, das travessuras com os primos. Cauã escutava atento, sorria mais, mas sempre de olho no relógio, como se a felicidade tivesse hora para terminar. Durante a manhã, Ricardo precisou sair. Deixou instruções, números de telefone, comida sobre a mesa. Cauã despistou curiosidade, ficou entretido com a televisão e os livros de imagens. Visitou os cômodos da casa, explorando cada fresta, cada porta, mas não tocou nada. Ao voltar, Ricardo encontrou o menino sentado na varanda contemplativo. A vista do 12º andar era um convite a sonhar à distância. Os carros viravam brinquedos, as árvores diminutas pareciam maquetes. Bonito, né? Ricardo chegou perto, sentou-se ao lado. Lá embaixo tem meninos que dormem na rua. Eu conheço alguns. É estranho ver tudo de cima. Parece que a vida é menos pesada. Cauã revelou,
com sinceridade desarmante. Os dias passaram. Cada rotina juntos afrouxava o medo de ambos. Um laço tênue, mas crescente. Ricardo pensava no trabalho, mas dispersava. Fazia o básico, temia ausentar-se. O menino era agora um fio de esperança, uma âncora inesperada para sua humanidade. Certa tarde, Ricardo, sentindo a urgência de não mentir, pediu para ver novamente o bilhete da mãe de Cauã. O menino hesitou. Retirou o papel com cuidado. Ricardo leu o endereço, reconheceu o bairro, nomes familiares. Um turbilhão de emoções invadiu sua mente. O passado acenava, exigia respostas. No fim daquela semana, Ricardo decidiu. Era preciso desvendar o vínculo. Procurou por amigos de juventude, ligou para conhecidos do bairro antigo, vasculhou suas próprias recordações turbadas. Aos poucos, peças de um quebra-cabeça começaram a se encaixar. Descobriu, pelas anotações da mãe de Cauã e lembranças suas, que Helena, a mãe do menino, fora seu grande amor da adolescência, perdida nos desencontros da vida adulta. A dúvida emergiu, ardente. Poderia ele ser o pai biológico do menino? Ricardo não encontrou coragem de contar a Cauã, não ainda, mas compartilhou a desconfiança com um amigo médico que aconselhou um teste de DNA. Explicou ao menino com toda a delicadeza que pôde. Cauã, talvez eu seja seu pai. Entende? Não tenho certeza, mas, se você concordar, podemos fazer um teste para saber. O menino empalideceu. Uma esperança sôfrega misturada ao medo tomou conta de seus traços. E, se não for, Ricardo respirou fundo, joelhos dobrados, buscando o olhar de Cauã. Você não tem obrigação de nada. Eu quero cuidar de você de qualquer maneira. Mas talvez, só talvez, sejamos mesmo família. Os dias seguintes deram lugar a uma ansiedade mútua. O exame foi feito, e a espera tornou-se um suplício. Cauã dormia pouco. A cada visita ao portão, temia ser mandado embora. Ricardo, por sua vez, alternava momentos de adoração paternal e temor. E se não fosse o pai? E se fosse? Como ser suficiente? No centro dessa dinâmica sensível surge Júlio, o tio materno de Cauã. O reencontro se dá em uma tarde de sábado, quando o interfone toca e a voz áspera ressoa. Aqui é Júlio. Vim buscar o garoto. Ricardo desce, receoso. Júlio tem postura rude, roupa amarrotada, olhar desconfiado. Alega máxima preocupação com o sobrinho. Diz ter tentado procurá-lo, que só agora descobriu onde estava. Ele é da família, diz categórico. Quero que ele volte comigo. Ele pertence à família da irmã, não a um estranho. Ricardo tenta argumentar, relata os perigos da rua, a fragilidade do menino. Júlio insiste, ameaça recorrer ao conselho tutelar. Há uma agressividade passiva na voz, um tom de superioridade. Se não entregar, vou atrás dos meus direitos, sentencia, olhos fixos nos de Ricardo. Quando Júlio vai embora, Ricardo treme. Explica tudo a Cauã, que reage em pânico. Não quero voltar. Com o tio é pior. Ele nunca cuidou da mãe. Só aparecia quando queria alguma coisa. Ricardo promete. Vou fazer tudo o que puder. Não precisa ter medo. Aqui é sua casa até que a justiça diga o contrário. Quero que você queira ficar, não que seja obrigado. Naquela noite, para afastar o medo, assistem juntos a um filme antigo. Riem, choram, distraem-se. Aos poucos restaura-se a delicadeza do cotidiano, mesmo sob a ameaça de ruptura. Ricardo passa a investigar Júlio. Descobre as ausências durante a doença de Helena, indícios de desvio de bens, uso indevido de dinheiro guardado para Cauã. Recolhe provas, fala com conhecidos, junta depoimentos. A batalha que se desenha não é apenas afetiva, mas jurídica. Os laudos do teste de DNA por fim chegam. Ricardo lê sem fôlego. A possibilidade de paternidade é altíssima. Um tremor de felicidade e medo percorre seu corpo. Chama Cauã, mostra o papel. O menino lê devagar, os olhos se enchem de lágrimas. A gente é mesmo família? Ricardo o abraça, sem cerimônia. Sempre foi, só faltava descobrir. Cauã ri, chora,
desafia a rua e o mundo. Pela primeira vez desde a morte da mãe, permite-se chorar no colo de alguém. E naquele apartamento frio, respira-se então o primeiro ar de lar em muito tempo. O sol daquela manhã parecia prometer tempos melhores, embora a realidade no apartamento de Ricardo estivesse ainda impregnada de inquietações. A luz invadia lentamente a sala, iluminando o menino que já estava despertando, mesmo antes do relógio tocar. Cauã, agora com o pijama novo já um pouco amassado, observava o teto, como quem calcula o peso do próximo passo na própria vida, porque a esperança, por maior que fosse, não lhe permitia desacostumar-se à necessidade de sempre estar alerta. Enquanto Ricardo preparava um café da manhã abastado na cozinha, ovos mexidos, torradas, suco fresco, pensava na fragilidade daquele instante. A notícia do resultado do DNA ainda não tivera tempo de amadurecer para ambos. Havia, nas entrelinhas de todo o diálogo, a insegurança de quem encontra uma família depois de anos de solidão. E agora, o que viria? Existia ternura, mas, sobretudo, o desconforto de quem teme perder de novo. Ricardo serviu o café e chamou o menino com um sorriso caloroso. Os olhos dos dois se encontraram no instante em que Cauã apareceu na porta. Iniciava-se ali um rito novo entre eles. Durante a refeição, trocaram olhares tímidos, roucos de emoção, enquanto o silêncio construía pequenas pontes. Nenhum deles estava completamente à vontade. Pai e filho, sim, mas também estranhos, tentando mapear um ao outro. Nos minutos seguintes, vieram relatos de rotina. Ricardo perguntando de comidas favoritas, hábitos na escola, memórias da infância de Cauã com a mãe. O menino respondeu com gestos pequenos, mostrando um cartão escolar antigo que guardava junto à foto de Helena. Eu gostava de estudar. A professora dizia que eu aprendia depressa, mas depois hesitou, não querendo falar do abandono escolar, do medo de ser procurado por Júlio. Podia voltar a estudar se quiser. Ricardo sugeriu, reunindo coragem. É seu direito. Cauã assentiu, com brilho nos olhos. Num ritmo suave, impuseram à casa pequenos rituais. Juntos, arrumavam as louças, dividiam tarefas simples. Ricardo, que nunca precisara varrer, arrumar cama ou preparar lanche para ninguém além de si mesmo, agora experimentava o sentido de responsabilidade diária. O apartamento começava a ganhar novas marcas. Um livro esquecido no sofá, um tênis jogado ao pé da escada, marcas de dedos pequenos nas janelas. Numa dessas manhãs, Ricardo percebeu a foto amarela de Helena sobre a mesa. Fitou o rosto da mulher por longos minutos, sentindo o passado lhe rodear. Flashbacks vieram. Um baile do bairro, Helena rindo de um tombo desastrado, a promessa de que iriam viajar juntos no fim do ano. Mas então, a vida adulta surgira como um furacão, afastando-os em direções opostas. Nunca soubera que ela ficara grávida, jamais recebera notícia ou pedido de ajuda. O passado, que até então parecia definitivo, agora tornava-se território para um recomeço. Cauã percebeu o olhar demorado e puxou conversa. Minha mãe falava pouco sobre o senhor. Disse que era bom, mas que cada um seguiu um rumo. A vida leva a gente para caminhos estranhos. Ricardo respondeu entre saudade e tristeza. Seu rosto lembra o dela, especialmente quando você sorri. Cauã guardou o elogio sem jeito, mas ficou claro, no rubor das bochechas, o quanto isso lhe fazia falta. Os dias passaram, com Ricardo tentando integrar o menino à sua rotina. Compraram roupas novas juntos, foram ao mercado, escolheram juntos novos livros para ler antes de dormir. As noites de filmes e chocolate quente tornaram-se frequentes. Aos poucos, Cauã relaxava, dormia mais tranquilo, corria menos para verificar se a porta estava trancada, permitia-se sentir-se parte daquele lugar. Mas Júlio não se ausentara. Nas sombras, armava o contra-ataque, notificações judiciais, bilhetes anônimos, recados no portão. A vida da dupla tornava-se um campo minado. Uma noite, Ricardo encontrou um envelope na portaria.
Documentos, acusações infundadas sobre sua conduta, ameaças veladas. Sabia que aquele homem tinha recursos, não financeiros, mas contatos e artimanhas capazes de complicar a vida de qualquer um. Ao mesmo tempo, Ricardo buscava todos os meios para proteger Cauã. Falou com advogados de confiança, reuniu dossiês sobre a conduta de Júlio, juntou testemunhos de vizinhos do tempo da doença de Helena. Levava Cauã ao psicólogo, assegurando-se de que o menino tivesse não só proteção, mas voz e escuta reais. Certa tarde, enquanto montavam juntos um quebra-cabeça antigo, encontrado no armário, guardado desde os tempos em que Ricardo pensava, quem sabe, em ter uma família, Cauã levantou uma questão temida. Papai, se o juiz disser que eu tenho que ir com o tio, quer dizer, agora sou seu filho, mas... E se ele tirar eu daqui? Ricardo não correu do medo. Sentou-se ao lado do filho, olhou-o nos olhos, segurou-lhe as mãos. Eu também tenho medo, mas prometo que não vou desistir. A justiça está do nosso lado. As pessoas sabem quem cuidou e quem não cuidou. E aconteça o que acontecer, seu coração nunca vai sair daqui, entendeu? Cauã assentiu, enxugando discretamente os olhos. A confiança era recente, mas vinha de algo mais forte que laços de sangue. Era feita de presença, de escolhas diárias, de braços atentos nas noites de pesadelo. Os preparativos para a audiência judicial dominaram as semanas seguintes. Ricardo, sempre metódico, organizava pastas, revisava depoimentos, conversava com a assistente social. Cauã sentia-se parte do processo. Vestia-se bem nos encontros formais, respondia com educação, mostrava-se seguro do seu desejo. No intervalo dessas tensões, a vida continuava acontecendo. Visitas ao parque, tardes desenhando juntos, refeições em família improvisada. As conversas noturnas eram muitas vezes sobre o medo do que viria, sobre a saudade da mãe, sobre o desejo de um futuro em que não houvesse mais despedidas. Em 2 dias seria o julgamento. Na véspera, Ricardo decidiu cozinhar o prato preferido de Cauã. Macarrão com queijo e milho, receita simples, mas cheia de significado para o menino. Sentaram-se lado a lado. O silêncio primeiro, depois os planos para o futuro. Se a gente ganhar, queria te mostrar como era minha casa com a mãe. Tem uma árvore enorme no quintal com balanço. Ela sempre dizia que um dia eu ia voar bem alto ali. Vamos juntos, Ricardo garantiu. Uma casa só é casa de verdade quando tem risos. Preciso aprender isso com você. Naquela noite, Ricardo teve um sonho estranho. Era ele, criança, correndo no quintal da velha casa dos pais, Helena olhando da janela, sorrindo. Sentiu crescer em si a determinação de não perder outra família. Não deixar aquela criança se perder no mundo frio que fora também seu inimigo por tanto tempo. Pela manhã, ao saírem para o tribunal, Cauã pediu ao pai que levasse a foto de Helena no bolso. Queria que ambos tivessem coragem extra para falar, para enfrentar o medo, para não se calarem nunca mais. Quando chegaram ao prédio do fórum, as pernas de Cauã tremeram. Ricardo, percebendo, ajoelhou-se. Ficou à altura do filho. Não precisa decorar fala nenhuma, só diz o que sente. Vai dar tudo certo, disse com voz embargada. Cauã apertou a mão do pai. Era uma rotina nova, mas não era inventada. Ali havia, de fato, amor, laço, história nascendo. A sala de audiências era grande, fria e impessoal. Júlio estava lá, cercado de advogados. Fingindo preocupação, lançou olhares duros ao sobrinho e sarcasmo para Ricardo. Mas nada disso intimidou o menino, cuja presença parecia iluminar o ambiente. A juíza, uma mulher de feições firmes, iniciou os trabalhos. Júlio falou primeiro, apresentando sua versão distorcida dos fatos. Afirmou ter sido o único familiar disponível, disse ter buscado Cauã nas ruas. Relatou preocupação com o bem-estar do sobrinho. Acusou Ricardo de oportunista, de querer aparecer, de não ter vínculos reais. As palavras eram frias, cheias de meias verdades. Quando chegou a vez de Ricardo, ele falou pouco, mas com sinceridade.
Relatou como encontrou o menino, detalhou o acolhimento, apresentou documentos, laudos, depoimentos dos vizinhos, relatórios das visitas do conselho tutelar. Deixou claro que o desejo de adoção existia antes mesmo do laudo de DNA, que a convivência se dera por escolha mútua e não apenas por uma obrigação sanguínea. Mas o momento mais esperado era o depoimento de Cauã. Chamado ao centro da sala, sentou-se diante da juíza. Suas mãos tremiam levemente, mas sua voz era surpreendentemente firme. Olhou para cada adulto na sala antes de começar. Não é fácil confiar nas pessoas quando a gente fica sozinho muito cedo. Minha mãe dizia que família é quem faz a gente querer sorrir, não quem só aparece quando convém. Eu morei com meu tio, mas sempre senti falta de carinho, de cuidado. Quando fiquei sozinho, achei que nunca mais ia ter onde voltar. Mas calou um instante, buscando coragem. Mas depois que fui morar com o Ricardo, voltei a sonhar. Ele não é só meu pai no exame, é porque cuida de mim, escuta, protege, não me manda embora quando faço bagunça. Eu quero ficar com ele. Quero poder chamar ele de pai, não porque a justiça mandou, mas porque escolhi. Peço para a senhora deixar eu ficar. Minha mãe queria que eu fosse feliz. Houve silêncio. A juíza pediu um tempo para análise, solicitou nova avaliação da assistente social. Júlio ainda tentou contestar, mas os depoimentos, provas e até relatos de antigos vizinhos de Helena enfraqueceram sua versão. Ao voltarem para casa, a angústia pairava. Ricardo tentou distrair Cauã com brincadeiras, lanches e filmes, mas a espera era cruel. No dia seguinte, enquanto arrumavam juntos o café da manhã, o telefone tocou. Ricardo atendeu. A voz formal da assistente social anunciou: a tutela ficaria por hora com Ricardo até decisão definitiva. Os argumentos de Júlio não convenceram. A investigação sobre desvio de bens seguiria em paralelo. Cauã chorou alto, não de medo, mas de alívio. Abraçou o pai com a força de quem já conhece perdas demais. Ricardo chorou junto, sentindo-se finalmente merecedor de uma segunda chance. Os próximos dias foram de calmaria tensa. Júlio afastou-se, pressionado não só pela justiça, mas também pela opinião pública, após a repercussão limitada da história no bairro. Ricardo decidiu aproveitar os dias de paz. Planejou uma pequena viagem. Conheceriam juntos a antiga casa de Helena, aquela com a árvore gigante. Arrumaram as mochilas, separaram lanches, protetor solar e a velha foto. O trajeto foi repleto de histórias que o menino queria ouvir. Piadas da infância, segredos do bairro, lembranças de quando tudo parecia possível. Chegando lá, Cauã correu direto para o jardim, como quem reencontra um território sagrado. O balanço resistia, mesmo gasto pelo tempo. Ricardo empurrou o filho devagar, ensinando que havia prazer em gestos simples. Ali, entre risos e pequenas confissões, souberam-se inteiros. Mais tarde, sentaram-se sob a sombra da árvore. Cauã, protegido pelo colo do pai, perguntou se podiam voltar sempre ali. Ricardo prometeu que sim, sempre que precisassem lembrar da força que tinham, a força de recomeçar, juntos. Na volta para casa, ouviram música no carro, cantaram desafinados. Pela primeira vez, Ricardo desejou que o tempo parasse. Queria saber-se pai, queria guardar cada instante daquele cotidiano recém-descoberto. Os dias depois da viagem se tingiram de uma calma quase inédita para ambos. Era como se, ao visitar o passado de Helena naquela casa antiga, pai e filho tivessem obtido a bênção silenciosa de que tanto necessitavam. Havia agora uma mesa posta sem pressa, conversas saborosas no fim do dia e até pequenas rotinas que transformavam o apartamento moderno de Ricardo num verdadeiro lar. Um lugar onde até o silêncio fazia sentido. No entanto, nem tudo no processo de adaptação era simples, tampouco automático. O lar físico podia estar organizado, mas os universos íntimos de Ricardo e Cauã ainda tinham tormentas a atravessar. Por vezes,
Cauã se pegava perdido, como quem teme que tudo aquilo fosse efêmero. Sonhava, às vezes, que acordava de novo nas ruas, sozinho, com a chuva ameaçando suas poucas roupas e a dignidade arrancada a cada esquina. À noite, antes de dormir, perguntava baixinho, como quem teme a resposta: "Pai, a gente vai continuar junto amanhã? Você promete?" Ricardo, por mais que tentasse responder com segurança, sabia que promessa alguma garantiria o amanhã, mas dizia com a voz mais firme que encontrava: "Prometo, filho, enquanto eu viver, vou estar com você. Somos família." Nesses instantes, o vínculo se renovava e, aos poucos, Cauã foi se permitindo ocupar novos espaços. Voltou a estudar. No primeiro dia de aula, usava o uniforme novo com um misto de orgulho e medo. Havia esquecido quase tudo sobre salas de aula, sobre timbres de professora, sobre o eco de vozes infantis misturadas no recreio. Tudo parecia diferente, grande demais. Ricardo o acompanhou na entrada, esperando junto ao portão, e sorriu confiante ao menino, sem que este soubesse que, por dentro, o coração do pai palpitava em ansiedade. O início não foi fácil para Cauã. Notava olhares curiosos, perguntas indiscretas dos colegas, comentários soltos sobre aquele menino novo. Carregava consigo o peso da própria história, o receio de ser outra vez rejeitado ou inverter o papel de estudante e vítima. Apesar dos desafios, encontrou acolhimento em alguns professores atentos e na coordenadora Dona Edmeia, mulher madura, experiente, capaz de extrair de cada aluno algo para além dos livros. Ela tomou Cauã sob sua tutela afetiva, oferecendo-lhe confiança e descrevendo seu potencial sem rodeios para Ricardo. Seu filho é silencioso, mas tem raciocínio rápido. Precisa sentir segurança para se mostrar. Ajude-o a não desistir no primeiro tropeço. Ricardo, por sua vez, vivia o processo de aprender a ser pai do dia a dia. Descobriu que paternidade era mais do que celebrar grandes feitos. Era ajudar no dever de casa, escutar, acolher silêncios, apoiar diante das birras, encarar o medo noturno, recusar-se a perder a paciência nos dias difíceis. Sentia por vezes uma culpa antiga. Será que teria sido capaz de criar Cauã se soubesse dele antes? Quantas palavras e abraços tinham se perdido. Começaram a interagir com vizinhos. Os almoços de domingo incluíram Dona Marta, senhora falante do apartamento vizinho, e o casal jovem do andar de cima, ambos encantados com a história da dupla. Para Cauã, aquilo era novidade. Ser convidado, ter mesa posta para si, ouvir risadas de adultos sem desconfiar da maldade. Ricardo, por outro lado, permitiu-se encontrar na convivência pontos de apoio e, às vezes, até conselhos inesperados. Encontrou em Dona Marta lembranças do acolhimento materno, enquanto com os vizinhos mais novos conversava sobre as dificuldades e alegrias de reconstruir uma família. Cauã, pouco a pouco, assumia hábitos de adolescente. Pediu para usar a bicicleta nova no parque, convidou um colega da escola para a sobremesa de domingo, estourou pipoca para maratonar desenhos na sala. Passava tempo na internet, ria dos memes, mas também se irritava com notícias ruins, especialmente sobre crianças de rua. Sentia, de certo modo, a responsabilidade de quem escapou de um destino comum entre os meninos que antes dividiam consigo o chão duro das esquinas. Adoção formalizada. Pouco depois de 3 meses, chegava a audiência definitiva da adoção. O dia foi marcado por uma mistura de excitação e ansiedade. Ricardo vestiu-se com esmero e ajudou Cauã a escolher uma camisa bonita, enquanto tentava esconder seu próprio nervosismo. No fórum, as formalidades foram cumpridas, depoimentos recolhidos, assistentes sociais reafirmando a solidez do vínculo, um parecer favorável da promotora. Ao final, a juíza, a mesma que conduzira a tutela, declarou oficialmente Ricardo como pai legal e reconhecido de Cauã. Houve choro, riso, abraços. Ricardo experimentou ali a potência simbólica da palavra pai.
mais forte do que qualquer documento, e Cauã permitiu-se, finalmente, descansar o peito contra o abraço do homem a quem pôde, enfim, chamar de família sem medo do amanhã. Desafios persistentes. Apesar da vitória judicial, a vida real impunha outros desafios. Ricardo passou a perceber que, mesmo fora da rua, Cauã enfrentaria preconceito estrutural, professores apressados que não viam além do histórico do menino, famílias menos abertas do círculo social, olhares enviesados ao saberem de sua origem humilde. Mas, com o tempo e o amparo contínuo, Cauã foi mostrando força, talento e gentileza, fazendo amigos e superando barreiras. O passado de Helena permanecia presente. Ricardo e Cauã retomaram a visita à antiga casa, transformando o passeio num ritual mensal. Nessas visitas, exploravam juntos o quintal, revivendo a memória de quem já partiu, cuidando do jardim, arrumando gavetas esquecidas, sempre conversando sobre o que Helena gostaria de ver neles. Em uma dessas idas, Cauã descobriu, escondida num velho baú, uma carta endereçada a ele. Dizia em letras vacilantes: "Filho, se estiver lendo isso, saiba que te amo por 1000 vidas e que confio que um dia encontrará alguém capaz de te ver, mesmo entre multidões." A carta, entregue a Ricardo pela mão trêmula de Cauã, selou ainda mais o compromisso entre ambos. O homem leu em voz alta, emocionado, e juntos decidiram guardar a carta no quarto, junto à fotografia desbotada. O amor de Helena, mesmo ausente, era o alicerce invisível do novo lar. Novos caminhos e um recomeço para Ricardo. O vínculo paterno impulsionou mudanças profundas também em Ricardo. Gradualmente, ele foi voltando ao trabalho, mas agora sob outra perspectiva. Deixou de lado ambições estéreis, renegociou prioridades, passava as manhãs com o filho, limitando reuniões, delegando tarefas. Procurou novos campos de atuação e se envolveu em projetos sociais voltados para crianças em situação de rua, motivado pelo exemplo de Cauã e pela necessidade de reparar, ao menos em parte, as desigualdades que presenciara ao longo da vida. Organizava campanhas de doação, palestras em escolas, apoios legais e psicológicos para famílias vulneráveis. Isso trouxe nova rede de relações, novas amizades e a alegria de perceber que podia ser instrumento de esperança para outro. Cauã, por outro lado, transformou sua vivência em luta. Aceitou dar breve depoimento num documentário sobre infância perdida, falou em assembleias da escola, engajou-se em campanhas por mais acolhimento nos abrigos institucionais. Ganhou voz e, com ela, respeito, culpa, medo e reparação. Por mais fértil que fosse a fase, a dor do passado não desapareceu. Ricardo, em conversas longas com a terapeuta de Cauã, entendeu que parte do que vivia era um processo contínuo, sem prazo para a cura definitiva. Assumia, humildemente, não poder proteger o filho de todo o sofrimento, mas escolhia estar presente, ser colo e escuta constante. Eram frequentes as noites em que Cauã sonhava com a mãe, sentindo dores antigas aflorando sem aviso. Ricardo aprendeu a deitar ao lado do filho, segurar sua mão e esperar até que a respiração se acalmasse. Aprenderam juntos que as lágrimas não são inimigas, mas sim necessárias para irrigar as sementes do afeto verdadeiro. No aniversário seguinte à chegada de Cauã, prepararam uma grande festa. Convidaram amigos da escola, coordenadores, vizinhos e antigos companheiros dos tempos de rua. Foi emocionante. Cauã, de olhos brilhando, abraçou cada um, agradeceu e pediu especificamente para que, ao fim do dia, todos rezassem juntos pela memória de Helena. Ali, de mãos dadas, todos honraram aquela mulher corajosa, raiz e semente da felicidade encontrada. Na manhã seguinte à festa, Ricardo encontrou o filho observando o nascer do sol na varanda. Sentou-se ao seu lado. Olharam juntos a cidade, agora menos hostil, mas aberta ao futuro. "Pai, obrigada por não desistir de mim." Ricardo sorriu, abraçando o filho.
Quem fez isso foi você, filho. A gente só segue em frente por quem amamos e por quem acreditou em nós quando ninguém mais via saída. O futuro era, enfim, um horizonte possível. A rotina do lar, antes novidade, tornara-se agora uma coreografia viva. Cauã acordava cedo para a escola, Ricardo preparava o café pontualmente e ambos trocavam impressões sobre o tempo, chuva, sol, vento ou o simples cheiro do asfalto molhado. No mural improvisado da cozinha surgiam lembretes e listas de compras, mas também recados carinhosos como "boa prova" ou "filho, te amo". O apartamento deixava, enfim, de ser apenas cenário para virar história compartilhada. Na escola, Cauã dava sinais de adaptação. Aprendeu a pedir ajuda sem vergonha, a brincar com colegas, a entender que aprender envolve também errar sem punição. Era talentoso em redação, se destacava em matemática, mas tinha dificuldades em expressar emoções nas rodas de conversa. Ao final de cada semana, compartilhava com Ricardo pequenas vitórias, elogios da professora, notas melhoradas, novas amizades conquistadas à custa de coragem e gentileza. Porém, certas feridas não cicatrizavam facilmente. Às vezes, durante as aulas de educação física, Cauã retraía-se ao ver turmas jogando bola, lembranças de brigas de rua, da necessidade de defender-se a qualquer custo. Invadiam-lhe o peito como um tipo de alerta difícil de desligar. Ainda sentia na pele insultos vindos dos que olhavam de cima, adultos e crianças que reagiam à sua história com pena ou desconfiança. Em casa, Ricardo recolhia cada detalhe do desenvolvimento do filho, apurando-se na arte de educar com presença. Havia noites em que o silêncio era a resposta. Nesses momentos, o pai aprendia a não invadir, apenas a estar. Um dia, observando de longe, viu Cauã desenhar a si mesmo com 2 braços longos que abraçavam uma sombra pequena. "Sou eu buscando minha mãe, mas agora sei que não estou mais sozinho", explicou, ao mostrar ao pai. Ricardo não conseguiu conter as lágrimas. Entre terapia, trabalho, escola e pequenas viagens, ambos reinventaram o tempo, costurando laços firmes. O projeto social que Ricardo apoiava cresceu, trazendo a si outras crianças em situação de vulnerabilidade e pais dispostos a conhecer realidades que antes ignoravam. Cauã tornou-se voluntário, contava sua experiência a grupos de jovens, ajudava na distribuição de alimentos, sempre com a humildade dos que sabem tudo o que perderam. Os desafios do recomeço. Na primavera, veio de novo uma mudança. Ricardo foi chamado para uma vaga de coordenação num colégio do centro da cidade, com horário flexível e possibilidade de mais tempo junto ao filho. Era, em parte, reconhecimento de uma trajetória que o próprio Ricardo só agora conseguia enxergar como digna. Hesitou em aceitar, temendo os desafios do novo papel, mas foi encorajado por Cauã, que já via no pai alguém a ser admirado, não pela profissão, mas pela presença constante. Assumido o novo cargo, Ricardo pôde encontrar pais e alunos com origens diversas. Percebeu que o preconceito e a exclusão eram mais comuns que imaginava. Crianças silenciadas, famílias invisíveis, expectativas tão altas quanto rasas. Decidiu investir na formação dos professores, debates sobre inclusão e rodas de conversa, onde abriu espaço para as necessidades de cada um. Em casa, partilhava essas experiências com Cauã e ambos aprendiam juntos. Cauã, nesse ínterim, fortaleceu o círculo de confiança. Passou a trazer colegas da escola para casa, compartilhando lanches e tarefas, ensaiando a ideia de pertencimento nunca antes experimentada. Certo sábado, ao ouvir da nova amiga Karine relatos sobre os tempos em que ela vivera num abrigo antes da adoção, percebeu o quanto era importante dar voz à própria história. "A gente não escolhe nosso passado, mas pode decidir o que fazer com ele", disse, orgulhoso. Nas noites em que a insegurança voltava, sonhos de abandono, memórias da chuva fria ou dos gritos distantes da infância, Ricardo sentava ao lado do filho com um cobertor
e ouvia. Ensinou a Cauã técnicas para acalmar-se, sugeridas pela terapeuta. Respiração lenta, escrita de pequenas cartas para a mãe, desenho de cenas felizes. Em uma dessas cartas, Cauã escreveu: Mãe, hoje brinquei no parque e comi bolo no café da manhã. Ainda sinto sua falta, mas agora não dói tanto saber que você foi. O pai me ajuda a lembrar de você sorrindo, não doente. Novos encontros e a rede de afetos. Com a estabilidade, vieram oportunidades de reatar vínculos familiares mais amplos. Convidaram para um almoço tia Denise, prima distante de Helena, que não vira Cauã desde antes da doença da mãe. Foi um encontro tímido no início, mas repleto de potencialidades. Denise pediu desculpas por sua ausência, relatou dificuldades próprias, mas se emocionou ao ver o menino adaptado e seguro. Decidiram manter contato regular, fortalecendo mais uma raiz para Cauã. No prédio, os vizinhos tornaram-se extensão da família. Dona Marta passou a buscar Cauã na escola nos dias em que Ricardo se atrasava. O casal do andar de cima, agora com um bebê, pedia dicas de como lidar com cólicas e noites insones. Ocorria sem que notassem uma troca constante de afetos e cuidado. Misturavam-se panelas, vozes, desafios e conquistas em reuniões esporádicas no salão de festas ou no quintal do prédio. O aniversário de 1 ano da nova família foi celebrado com uma festa simples, mas grandiosa em intenção. Cauã escolheu bolo de chocolate, pediu aos amigos que escrevessem desejos em pequenos cartões e fez questão da foto de Helena na mesa. Ao cortar o bolo, agradeceu a todos dizendo: Hoje eu sou a prova de que dá para recomeçar, mesmo quando parece impossível. A frase singela arrancou lágrimas de Ricardo e dos presentes. Foi naquele instante, de vozes misturadas e sorrisos, que pai e filho entenderam. Amar é, acima de tudo, estar disposto a resistir e recomeçar, sempre. A mão estendida ao futuro. Ainda viriam outros desafios. A adolescência se avizinhava, com suas próprias tempestades. Ricardo sentia o peso do tempo, as dúvidas profissionais, as dores do luto nunca superado pela ausência de Helena. Mas agora, embora o medo não sumisse por completo, sabiam como enfrentá-lo juntos. Na sacada do apartamento, cada entardecer era uma promessa renovada. Conversavam sobre sonhos, viagens, carreiras possíveis, amizades e até sobre amores futuros de Cauã. O menino seguro no colo do pai dizia: Quero estudar, viajar, talvez ajudar outros meninos que ainda esperam por alguém. Ricardo, ouvindo, entendia. Criava um filho, mas também semeava mudança no mundo. O futuro, antes tão ameaçador, tornara-se espaço de esperança. O tempo avançou, e com ele vieram novas tonalidades à vida de Ricardo e Cauã. Da infância marcada pelo medo e estranhamento, o menino caminhou para a adolescência com passos cautelosos, ainda guardando no olhar a mistura de inocência e suspeita de alguém que conheceu muito cedo a ambiguidade do mundo. As linhas do rosto começaram a se alongar, a voz mudou em intervalos curiosos, e o jeito arredio deu espaço a um certo humor tímido, ironias delicadas, risadas inesperadas no fim da tarde. No cotidiano, vieram os desafios novos das lições mais difíceis, das dúvidas sobre o próprio corpo, do desejo por independência. Cauã alternava períodos de entrega afetiva a Ricardo com fases de isolamento, trancando-se no quarto, consumindo música alta, colecionando cadernos cheios de letras soltas e versos sem rima. O pai, mesmo experiente em escuta, sentiu-se destreinado diante dessa mutação tão brusca. O menino que buscava o aconchego agora pedia espaço, privacidade, autonomia. Foi em uma dessas tardes, depois de um calor de discussões bobas, casa bagunçada, lição não feita, promessas esquecidas, que Ricardo percebeu a urgência de aprender a ser pai de um adolescente e não mais de uma criança assustada. Procurou orientação com a psicóloga de Cauã, que repetiu:
paciente. Adolescentes precisam de regras, mas também de confiança. Amores verdadeiros sobrevivem a portas fechadas, desde que não se perca o diálogo e o respeito. Ricardo tentou, então, equilibrar companhia e distância. Propôs combinados, respeitou silêncios, mas nunca deixou de lembrar vez ou outra entre um café e outro. Estou aqui, para o que precisar, seja o que for. E um sorriso acompanhava o lembrete. As primeiras paixões e os novos medos. Com o segundo ano do ensino fundamental, Cauã fez novos amigos, se aproximou de outros meninos e meninas e, inevitavelmente, sentiu o fervor das primeiras paixões. Contou ao pai, entre risadas e vergonha, sobre uma colega chamada Laís, de cabelos cacheados e sorriso largo. Ricardo escutou, às vezes com o coração apertado de quem teme ver o filho ferido pelo mundo, mas também com o orgulho de ver o menino agora sonhador, capaz de desejar. Uma noite, após longa conversa ao pé da cama, Ricardo percebeu o quanto seria importante estar atento às novas fragilidades. A adolescência é terra de fronteiras movediças. A autoestima, o medo de rejeição, o desejo de fazer parte se tornaram temas das conversas. Cauã revelou inseguranças. Sentia-se inferior diante dos amigos de famílias mais abastadas ou dos que nunca precisaram lutar por um cafezinho a mais. Ricardo, então, compartilhou memórias próprias de juventude, dos fracassos e da descoberta de que toda história carrega seus escombros e suas recompensas. Falou das escolhas que fez, de como falhou, de como voltou a tentar. O menino ouviu e, sem perceber, aceitou um pouco mais de si mesmo. Respeito, identidade e inclusão. Na escola, discussões sobre bullying e preconceito ganharam relevância. Certo dia, um colega insinuou que gente de rua não pode confiar. Isso feriu Cauã, que a princípio recolheu-se em silêncio. Foi sua professora de história, Dona Cláudia, quem, ao saber do ocorrido, o incentivou a compartilhar sua trajetória numa roda de conversa. Tremendo, mas determinado, Cauã contou da infância difícil, do acolhimento, do cotidiano de superações. Ao final, não só conquistou mais respeito, mas inspirou outros alunos a se verem com mais empatia. Esse episódio rendeu frutos. Cauã criou, junto com amigos, um grupo de debates e acolhimento para alunos em situação de vulnerabilidade. Organizou os primeiros encontros no auditório da escola, convidando profissionais e ex-moradores de rua para falar sobre recomeço. Ricardo assistiu à primeira apresentação do filho entre lágrimas e sorrisos, orgulhoso da coragem de quem enfrentou traumas para construir futuro. Família, reconciliação e ampliação. As relações familiares também ganharam novas camadas. A tia Denise, que se fez mais presente, tornou-se amiga, confidente e exemplo. Juntos, decidiram visitar parentes distantes em outra cidade, redescobrindo laços perdidos. Essas viagens, cheias de histórias e risadas, alimentaram ainda mais em Cauã o senso de pertencimento, sem limites geográficos, sem limitações do passado. Ricardo viu a família crescendo não apenas em número, mas em afeto. Os encontros de domingo ficavam cada vez mais cheios, ladeados agora por filhos de vizinhos, colegas de trabalho, professores e amigos do projeto social. O apartamento, antes frio e solitário, virou palco de histórias cruzadas, de pratos compartilhados, de apoio mútuo nos tropeços da vida. Sonhos, projetos e grandes voos. Entre estudos e amizades, Cauã amadureceu sonhos antigos. Passou a se interessar por fotografia, inspirando-se nas recordações guardadas da mãe e nas viagens feitas com Ricardo e a tia. Começou a juntar dinheiro para uma câmera semiprofissional. Fez cursos gratuitos online, fotografou gente comum nas praças, paisagens do bairro, sorrisos sinceros. Ganhou um concurso cultural da escola, teve imagens expostas no hall do colégio e viu nascer ali uma paixão que talvez virasse profissão.
Vendo o filho crescer, Ricardo deixou de lado antigos medos e sentiu orgulho, não só pela superação, mas pela delicadeza com que Cauã enxergava os outros. O foco de sua lente eram sempre as histórias, nunca só as aparências. Com a melhoria financeira, pai e filho puderam viajar mais, conheceram o litoral, visitaram cidades históricas, acamparam no interior. Cada aventura era marcada por rituais de elogios, provocações amistosas, quem vai carregar a barraca e aprendizado. Nessas viagens, Cauã revelou seu desejo de estudar jornalismo ou história, profissões vistas por ele como instrumentos de mudança social. O ciclo das estações, aceitação do passado, confiança no futuro. Em algumas noites, ainda vinham as antigas inseguranças, medo de que tudo fosse temporário, de perder o que conquistara, ou de não corresponder às expectativas do pai. Ricardo respondia à altura, nunca diminuindo as dores do filho, mas mostrando em gestos e falas que amar é também aceitar as vulnerabilidades do outro. No aniversário de 18 anos de Cauã, organizaram uma celebração ao ar livre, repleta de amigos, família ampliada e gente do projeto social. Ao discursar, Cauã olhou para o pai e disse com os olhos marejados: "Nunca achei que viveria para ver um dia como este. Obrigado por acreditar em mim antes mesmo de eu acreditar em mim. Você me ensinou a reconstruir minha vida cada vez que tudo parecia perdido, e eu espero um dia poder fazer o mesmo por alguém." Essas palavras selaram entre eles a certeza de que laços familiares não se fazem só de sangue, mas de presença, confiança e tentativa diária. Enquanto as luzes da festa brilham e as vozes se embaralham numa alegria contagiante, Ricardo sente, como poucas vezes na vida, que o caminho valeu cada dor, cada medo, cada recomeço. O futuro não é mais uma ameaça. Tornou-se, finalmente e para sempre, possibilidade.